Olá, está começando o nosso programa. Nosso tema de hoje é sobre aposentadoria especial. E eu trouxe aqui para falar sobre esse tema a engenheira Sara Padilha. Ela é engenheira de segurança do trabalho. Sara, que prazer recebê-la aqui em nosso programa. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Sara, vamos entender o que é essa aposentadoria especial. O que ela tem de especial? Pois a aposentadoria especial, ela relaciona o tipo de atividade que o trabalhador exerce e se nesse ambiente eu tenho algum tipo de local insalubre, ou seja, que ele está exposto a algum tipo de risco que vai gerar algum problema à saúde do trabalhador. E nisso o governo, ele consegue enxergar, o INSS consegue visualizar de uma forma de que, por ele estar exposto a um risco que vai dar algum problema à saúde do trabalhador, o que ele faz? Ele diminui o tempo de exposição a este risco para ele aposentar. Ou seja, um trabalhador normal contribui 35 anos. Para quem está exposto a um ambiente insalubre, nós diminuímos essa carga e vai para, por exemplo, 25 anos. Mas ela oscila de acordo com o tempo. Então, pode ser 15, 20, 25. Então, depende da função e da avaliação ambiental a ser feita. Sara, o que é o amparo legal? O amparo legal existe dentro da norma um ambiente, uma lei específica para a aposentadoria especial. Ou seja, eu vou ter um amparo legal onde vai reconhecer que eu tenho direito a essa aposentadoria especial por tempo de contribuição menor. Como que nós vamos dar exemplo? Existe o decreto 3048 de 99, da Previdência Social. Lá tem descrito exatamente se você está exposto a uma situação de um risco, qual é esse tipo de risco e quanto tempo de contribuição você consegue diminuir. Vamos dar um exemplo? O pessoal que trabalha como técnico de enfermagem. O técnico de enfermagem, automaticamente, ele já está exposto a um ambiente insalubre, porque ele trabalha exposto a riscos biológicos. Quando ele está exposto a esse risco biológico, ele diminui o tempo dele que ele vai aposentar. Vai para 25 anos. E como que eu comprovo? Eu exatamente mostrando que dentro desse decreto 3048, eu tenho amparo comprovante que essas pessoas que estavam expostas a um risco biológico têm o direito de uma aposentadoria especial. Como que funciona para dar entrada nessa aposentadoria especial? Bom, aí é onde é que é a parte mais, a gente fala que é o mais complicado, Por quê? Ainda as pessoas elas não têm conhecimento de como que funciona, Todo mundo fala, sei o que é PPP, mas não sabem o quanto que isso é necessário antes da aposentadoria, quanto tempo antes eles teriam que estar fazendo. Então, o que eles não precisam? Esperar vencer o tempo para poder fazer. Na realidade, para eles darem entrada e exigirem que tenham. Vamos dar um exemplo? Eu trabalhar em um ambiente onde eu não tenho um engenheiro de segurança do trabalho. Trabalhei 20 anos sem eu ter um engenheiro de segurança do trabalho. Só que aí, 20 anos depois, eu vou precisar aposentar. Só que eu não tive um engenheiro para assinar essa documentação e tomar conta da saúde do trabalhador. O que aconteceu? Eu não tenho documentos para comprovar, eu não sei como colocar isso para o INSS visualizar. É onde é que nós temos falhas e problemas hoje em dia junto com as empresas. E a empresa precisa ter esse engenheiro acompanhando, Precisa. Existe uma norma específica, que é a NR4, onde descreve quando é obrigatória a presença permanente do engenheiro ou quando pode ser terceirizado. Independente do grau de risco, você tem que ter uma avaliação quantitativa do seu ambiente de trabalho. O que eles precisam entender, visualizar isso e colocar dentro da empresa de forma que eu consiga garantir que o meu trabalhador, quando for me pedir documentações, eu tenha documentações para serem oferecidas para ele. Agora, como que funciona a parte da entrada em si? Você vai fazer um agendamento junto com o INSS e fazendo o agendamento no INSS, ele leva as documentações e junto com a documentação ele leva o PPP. O PPP é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Resumidamente, a gente descreve que seja o quê? É o histórico da pessoa, É a história. É como se fosse toda a historinha do trabalhador dentro da empresa, ou seja, da data que eu entrei, a data que eu saí, o que eu fiz lá dentro. Sara, eu comecei como auxiliar de serviços gerais. Hoje eu sou encarregado. Lá no PPP vai ter descrito tudo, como que ele entrou, quando que ele deixou de entrar, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. E cada situação e cada função, você tem que descrever todos os riscos que tem ali presente. Ok. Nós vamos chamar nosso intervalo e já a gente volta.
Camila Modas. Vista com estilo. Trabalhamos com as marcas Dudalina, DTA, Lacoste, Coach, Carga, Pato G, Individual, Spat Filos. Camila Modas. Fone 3731-1811. Drogaria Arafarma e a Fórmula Manipulação, cada dia mais perto de você. Brinquedos com preços imperdíveis para o Natal. Medicamentos a partir de 25 centavos e muito mais novidades próximo aos Correios. Teleentrega 3731-2647. Supergás Brás, a maior distribuidora do Vale do Jequi. A única com call center, sala de treinamento, motos padronizadas, identificação do entregador. Acabou o gás? Ligue 0800 039 1000. Supergás Brás, a gente inova, sua energia se renova. Zico Material de Construção. Aqui você encontra um bom atendimento, preço baixo e rapidez na entrega. No pagamento à vista, você ganha desconto. Também parcelamos no cheque, no cartão e no boleto bancário. Trabalhamos com a máquina oficial da Souvenir Selfie Color. Faça seu último orçamento aqui e compare. A Decor Móveis enlouqueceu de vez. Móveis em 10 vezes sem juros. Cama box R$ 39,90 mensal. Rack com painel R$ 29,90 por mês. Cômoda só 10 vezes de R$ 29,90. Aqui você compra e concorre a prêmios. Decor Móveis. Fone 3731-3852. Panetone trufado, Feliz Natal pra você. Parabéns, parabéns. Olha aí pra você, seleção do chocolatier. Obrigada, tio. Meu bebê, panetone huracão pra você, Feliz Natal. Tio Zacão, o senhor é o Papai Noel, né? Papai Noel, eu? Mas não sou gordo nem velho pra ser Papai Noel. Cacau Show, o pedaço mais gostoso do Natal. Para você, o que é o Natal? Nós da Liquigás acreditamos que Natal é celebrar a presença. A Liquigás trabalha para que você saboreie com segurança momentos como este. Liquigás, por um Natal e um Ano Novo cheios de luz. Na Clarice Baby Teen tem enxoval para recém-nascido, moda infantil, infanto-juvenil e juvenil, moda bebê paraíso, Lilica, Tigor, Vidibula, Coach, Ogoshi, Petit Cherry, autoria e calçados clean. Dividimos em 10 vezes no cartão. Venha conferir a promoção da semana que está imperdível. Rua Francisco Rosa Sá, número 393, fone 3731-1066. Clarice Baby Teen, vestindo seu filho com carinho. Zip Cosméticos e Perfumaria. Seu mundo dos cosméticos e presentes. Agora trabalhando com móveis para salão. Ligue 3731-4221. O fim de ano chegou e a Central Serviços e Papelaria também tem. Artigos de cama, mesa e banho de várias marcas, com preços incríveis. Venha conferir e você pode pagar em até 10 vezes. Não percam a grande promoção da virada em janeiro. Semana Atacarejo Pais e Filhos Supermercado. Para você começar o ano economizando muito. Leite integral Semi 1,99. Arroz CP Bianco pacote 5 quilos 10,99. Coca-Cola 3 litros 6,99. Cerveja Skol caixa com 12. Lata de 350 ml 25,99. Carne bovina chã de fora 17,99 o quilo. Óleo de soja Corcovado 2,99. É ano novo e a ordem no Pais e Filhos é liquidar tudo. Esvaziar todo o estoque. A Asa Leste sempre se preocupou com um planeta saudável. Para isso, investe em uma linha de produção sustentável através da reciclagem, geração de energia através do sol e captação da água da chuva. Com estas ações, deixamos de emitir no meio ambiente cerca de 25 toneladas de gás carbônico anualmente e ainda plantamos 69 árvores a cada ano. A Asa Leste cuida da natureza para que possamos ter uma geração promissora com um futuro garantido. Asa Leste, uma marca ecologicamente correta. Mecânica Apollo, oficina mecânica, alinhamento e balanceamento, injeção eletrônica, autopeças, mecânica em geral, aluguel de máquinas. Trabalhamos com cheques e cartão em até 4 vezes. Rua Clemente Santana 80, Bela Vista. Ligue 33 3731 3903. Casa Jamil, representante oficial da marca Makita. Temos variedades de ferramentas, artigos de pesca, utensílios domésticos, novidades em show pirotécnico, irrigação em geral e muito mais. Casa Jamil, fazendo melhor para lhe atender.
Na Ciclo Dias, você encontra uma variedade de móveis e eletrodomésticos. Dividimos em até 15 pagamentos no crediário próprio e financiamos em até 24 pagamentos sem entrada. A Contabilidade José Santos, que há 30 anos presta serviços em Araçuaí e região, agradece aos seus parceiros pela confiança. Contabilidade José Santos. Fone 3731-1623. Mármores e materiais de construção? É na Marmoraria Araçuaí. Trabalhamos com granitos e mármores nacionais e importados, ardósia, pedras decorativas, variados pisos e porcelanatos. Toda linha de acabamentos, banheira de hidromassagem e tintas computadorizadas com precisão nos resultados. Falou em construção? Ligue 3731-2843. Marmoraria Araçuaí, valorizando seu imóvel. Estamos de volta com o nosso programa e o nosso tema de hoje é sobre aposentadoria especial. E quem está falando sobre esse assunto aqui com a gente é a Sara Padilha, que já tem um certo tempo de experiência nessa área. Ela atende as empresas e também mineradoras, não é isso, Sara? Isso. Sara, você começou falando sobre o PPP no primeiro bloco. Explica para a gente mais detalhadamente o que é esse PPP. O PPP é um documento, né, onde ele tem toda a sua vida descrita dentro desse documento. Vamos dar um exemplo. Ele vai te contar qual que é seu PIS, qual que é a sua carteira de trabalho, o que você teve de acidente de trabalho, quais foram as atividades descritas que você realizou dentro da empresa. Então, ele te dá todo um resumo. E por que eu preciso do PPP? Porque é em cima do PPP, onde que o INSS vai olhar, analisar e visualizar a sua história dentro da empresa. Então, hoje o PPP é fundamental para quem vai solicitar uma aposentadoria especial. Nada mais é do que um resumo de tudo que você fez dentro da empresa, mediante um documento para ser apresentado ao INSS. Lembrando que o PPP ele é assinado pelo responsável legal da empresa, onde tem que se ter em seu item 15 e no item 16, médico do trabalho responsável pela saúde do trabalhador e o engenheiro de segurança do trabalho responsável pelas avaliações quantitativas feitas dentro da empresa. Sara, e para as empresas que não têm esse engenheiro, dificulta para o trabalhador? Dificulta e muito, porque ele passa a não ter documentos para ser apresentado junto ao INSS. Já aconteceu um caso bem específico comigo, onde vieram me procurar e a empresa não tinha, né? E a única solução que a gente conseguiu foi fazer um laudo técnico de condições de ambiente de trabalho extemporâneo, contando como era a época que ela trabalhou dentro da empresa, todos os maquinários que foram trocados, tudo que foi feito para poder ajudá-la a aposentar. Lembrando que até hoje ainda nós não conseguimos aposentar. Nossa, quanto tempo tem isso? Já tem 3 anos que nós estamos judicialmente. Aí ela entrou judicialmente e aí já foi, né, para os amparos legais para poder pedir o reconhecimento do risco. Quem que pode ter acesso a essa aposentadoria, Sara? Quem pode ter acesso? Todo trabalhador que está exposto a um ambiente insalubre, ou seja, expostos a riscos físicos, expostos a riscos químicos, expostos a riscos biológicos. Onde que está descrito isso, para a gente poder visualizar e melhorar? Existe uma norma regulamentadora, né, que é a NR15, que para quem quiser é só olhar no site do Ministério do Trabalho e Emprego. E lá todas as atividades onde que se tenha um tipo de risco ao trabalhador, ela está descrita. Então, você está exposto a ruído, ela vai te ensinar como é que trabalha em cima de limite de tolerância. Se você está trabalhando, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui para o pessoal que trabalha em hemodiálise. Eles têm contato com substâncias com peracético. Então, lá na NR15, em um dos seus anexos, se não me engano, no anexo 11, ele vai descrever qual o limite de tolerância, o que eu posso estar exposto no meu ambiente. Se tiver acima, eu tenho que trabalhar com medidas protetivas e se eu tiver abaixo, eu posso mantê-lo trabalhando nesse local. Outro exemplo também, quem trabalha muito com raio-x também Sim, é um risco, né? Tem um risco. Aí vai para as radiações. Para raio-x, ele é bem mais um pouco mais específico, porque existe um acordo coletivo, né? Então, a forma de trabalhar, os cuidados que a gente tem que ter com radiação, ele é muito maior. Então, é um cuidado muito maior do que o que a gente imagina propriamente assim. Com quanto tempo o trabalhador pode se aposentar? Varia de profissão? Sim, varia da profissão, do tipo de ambiente que ele está exposto ao limite de tolerância.
varia com relação ao ambiente de trabalho. Quer dizer, eu posso ter por exemplo, vamos dar um exemplo, uma marmoraria, onde ela está impecável, porque eu fiz uma medida coletiva, eu não deixei estar exposto ao ruído, eu sempre trabalhei com ambiente umidificado, onde eu não deixei ele estar exposto a nenhum tipo de sílica livre. Então, esse tipo de trabalhador está protegido. Já não é a mesma coisa, por exemplo, de um trabalhador que trabalha em um ambiente com excesso de ruído, com excesso de poeira, onde ele vai estar exposto e vai adoecer muito mais rápido. É comum, Sara, a gente perceber em algumas empresas, trabalhadores sem os EPIs. Sim. Né? Nós vamos estar falando sobre isso mais adiante. Então, se o trabalhador quiser recorrer a isso, ele pode? Sim. Deve, né? Deve. O equipamento de proteção individual, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, Sim. Ele é obrigatório, fornecimento gratuito para o trabalhador. Em contrapartida, o trabalhador ele é obrigado a utilizar no seu ambiente de trabalho. Então, assim, eu te forneço, mas eu quero que você utilize. E nós não temos que pensar aqui como se fosse uma obrigação, né? Pelo contrário, a gente tem que pensar de que ele está sendo fornecido para a gente tentar neutralizar um risco que o trabalhador está exposto. Então, eu estou cuidando de si mesmo. A forma que a gente tem que visualizar a utilização de um equipamento de proteção individual. Sara, se um trabalhador ele serviu a empresa durante 5 anos, mas ele trocou de empresa na mesma profissão, mesmo assim ele tem direito a essa aposentadoria? Sim, vamos dar um exemplo. A gente encontra muito aqui na nossa região, por exemplo, um auxiliar de serviços gerais ou um auxiliar de enfermagem que trabalha, por exemplo, trabalhou em prefeituras, hoje trabalha em policlínicas ou hospitais. Um exemplo bem claro que acontece muito na nossa região. Ou trabalhadores de máquina fio, que trabalham em mineradoras, Sim. que trocam. O que acontece? O tipo de risco que ele está exposto é o mesmo. Então, o que a lei te descreve é que eu preciso comprovar os 25 anos expostos ao risco. Ao mesmo risco. Ao mesmo risco. Se eu estou exposto sempre ao risco em um ambiente insalubre, ou seja, eu vou apresentar de que naquela empresa e nas demais eu estive exposto ao mesmo risco. Como que eu faço isso? Pedindo em cada uma dessas empresas o PPP, que é o Perfil Profissional Gráfico Previdenciário. Ou seja, trabalhei 5 anos numa mineradora, 10 anos em outra, 5 em outra mineradora. Eu consigo comprovar, juntando todos eles e chegar até os 25 anos de exposição ao risco. Então, a cada empresa trabalhada, quando, por exemplo, se ele pedir demissão, for demitido, ele deve pedir esse documento? Sim. Já para ter em mãos, né? Para reservar. Vocês não têm noção o quanto dá de trabalho quando eu não tenho em mãos. Que você fica solicitando, aí você vai descobrindo que você está com problema, que a empresa não tinha o que ela precisava ter, e aí você vai cada vez dificultando a sua aposentadoria. Além do PPP, Sara, qual outro documento que é necessário para se aposentar? O PPP, ele te conta o resumo da empresa, né? E quando a gente descreve sobre o PPP ele coloca lá sobre um item sobre riscos ambientais. E qual documento que a parte de segurança do trabalho tem que apresentar para apresentar os riscos ambientais? A gente chama de LTCAT, que é o Laudo Técnico de Condições de Ambiente de Trabalho. É nesse laudo onde a gente descreve os riscos e onde caracteriza para o trabalhador exatamente o tipo de risco e o limite de tolerância que ele estava exposto. Ok, nós vamos falar sobre o LTCAT no próximo bloco. Sim. E a gente já volta, não saia daí. Laboratório Label. Realizamos mais de 1000 tipos de exames com equipamentos automatizados. Contamos com ampla sala de espera, ambiente exclusivo para Dextrosol, espaço criança e logo após a coleta, as crianças recebem a tão esperada bolinha da coragem. Fazemos coleta em domicílio, atendemos diversos convênios. Estamos localizados atrás do hospital e temos atendimento 24 horas pelo mesmo. Tudo isso com celeridade e precisão na entrega dos resultados. Laboratório Label, um jeito humano de cuidar de você. Material de construção Araújo. Com grande variedade de produtos para acabamento e decoração do seu ambiente. Diferentes modelos de luminárias, nacionais e importadas. Variados tipos de pisos e porcelanatos. E agora contamos com um novo sistema tintométrico da Coral. Com mais de 10.000 cores à sua disposição. Venha, que nós ajudamos a construir o seu sonho.
Na Drogaria Brasil você encontra remédios com até 90% de desconto. Contamos também com muitos medicamentos gratuitos. Temos promoção no ômega 3, cálcio para os ossos e vitaminas de A a Z. Tudo com o melhor preço da cidade. Sob nova direção da Casa Jamil. Ótica da Fábrica, onde você encontra os melhores óculos pelo menor preço. Temos Ray-Ban, Mormai, HB, Vogue e muitos outros. Crediário próprio em 5 vezes e no cartão em até 10 vezes, sem juros. Venha para a Ótica da Fábrica e confira. Motosserras, roçadeiras, peças originais e assistência técnica Husqvarna é na Vale Agropecuária. A Tomografia São José de Araçuaí realiza todos os exames, inclusive os odontológicos. Trabalhamos com segurança, qualidade, ética e respeito à vida. Trazemos para todo o Vale do Jequitinhonha a melhor imagem com diagnóstico confiável. Estamos completando 1 ano de funcionamento, anexo ao Hospital São Vicente de Paulo de Araçuaí. Ligue 3731 4343. Dica Ferragens. Trabalhamos com utilidades domésticas, máquinas e equipamentos agrícolas, show pirotécnico variado, projetos e montagem de irrigação. Fone 3731 3795. Todas as possibilidades para a sua casa você encontra aqui. Danlis, uma loja para todos. Rua Osório Colares, 217. Olá, estamos de volta com o nosso programa. E para você que está chegando agora, nós estamos falando sobre aposentadoria especial. E quem está falando sobre esse tema com a gente é a Sara Padilha. Ela é engenheira em segurança do trabalho. A Sara vai falar para a gente agora o que é o LTCAT. Além do PPP, para comprovar que você está exposto ou não a um ambiente insalubre para te dar o direito da aposentadoria especial, você precisa juntar um documento que é de acordo com a instrução normativa, que nós damos o nome de LTCAT, que significa Laudo de Condições de Ambiente de Trabalho. Bom, e aí vem a pergunta, né? O que tem nesse documento de tão importante para a aposentadoria? É aí onde é que a gente começa a apresentar o que é que nós, engenheiros de segurança do trabalho, fazemos e colocamos dentro desse documento. No LTCAT, a gente precisa apresentar, são 3 tipos de riscos: riscos físicos, químicos e biológicos. Bom, não dá para descrever e detalhar todos aqui sobre os tipos de risco, mas eu vou expor e vou dar alguns exemplos práticos para a gente poder ter noção do que nós estamos falando. Vamos pensar então um forneiro que trabalha numa cerâmica, tá? O forneiro, ele alimenta as bocas do forno com lenha. O que acontece? Ele fica um período lá dentro, alimentando essa caldeira, e ele sai e vai fazer outra atividade. Então, você precisa saber qual a temperatura, o calor que ele está exposto no momento da alimentação desse forno. O que a gente faz? A gente vem com esse aparelho, que é um medidor de estresse térmico, e faz o quê? A medição com ele. Bom, Sara, a temperatura de Araçuaí é 36 graus Celsius. É esse tipo de temperatura que eu vou colocar lá dentro? Não. De acordo com a norma, nós temos a instrução normativa, um procedimento técnico, que é pela Fundacentro, e onde a gente ensina como avaliar o calor. Então, a gente faz um cálculo para atender a NR 15, em seu anexo 3, e onde ele vai te descrever um valor de cálculo de BUTG. O aparelho chama medidor de estresse térmico. Vai medir o estresse? Não, ele mede o calor que existe naquele ambiente. Em cima desse calor é onde eu vou caracterizar se ele estava exposto ao risco, se ele estava acima de um limite de tolerância, se ele tem direito ou não à aposentadoria especial. Então, não é só ir lá, chegar e olhar. Não, existem situações onde você faz uma avaliação quantitativa. Vamos dar mais exemplo? Então, aqui eu dei um exemplo para calor. Aqui eu tenho um aparelho onde eu trabalho com calibradores, que é de acordo com vazões, e eu tenho uma bomba de amostragem. Aqui eu utilizo muito esse tipo de aparelho para o pessoal que trabalha com mineradora. Por quê? A gente conhece muito, a gente fala muito de silicose, né? Quantos trabalhadores que trabalharam em pedreira já morreram de silicose, principalmente na nossa região. Então, aqui você faz uma avaliação.
eu analiso qual a quantidade de sílica livre que eu estou absorvendo, que eu estou respirando, que eu estou colocando para dentro do nosso pulmão. Esse aqui já é um medidor físico, né? Esse daqui avalia um risco químico. O calor, ele é considerado como um risco físico. A poeira mineral é considerada como um risco químico. E aqui você faz o quê? Você monta o aparelho, pega um cassete, aqui dentro tem uma membrana, em cima dessa membrana eu absorvo o que tenho no meu ambiente de trabalho e eu pego isso daqui e conecto no aparelho. Como é que funciona? O trabalhador, ele vai ficar 12 horas. 12 horas, desculpa, vão ficar 8 horas trabalhando com isso aqui nele, preso no trabalhador. E aí, depois, eu vou tirar no final do dia e vou levar para uma análise, para fora de Araçuaí, que aqui a gente não tem onde é que faz essas análises. Faz análise e aí sim a gente vai fazer cálculo e saber se ele esteve exposto a um ambiente insalubre ou não, de acordo com o quê? Com a quantidade, a concentração de sílica livre encontrada no trabalhador. Esse procedimento, Sara, é feito quando o trabalhador for se aposentar ou tem que fazer isso aí? Aqui em específico para a área de mineradora, você tem que ser feito anualmente, né? Não só para a mineradora. Toda a documentação de segurança do trabalho, eles descrevem, por exemplo, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, ele descreve que você tem que fazer pelo menos avaliação uma vez ao ano. Atentando que existem avaliações em alguns tipos de mineradora que exige que seja feito a cada 6 meses. Por quê? O monitoramento, ele descreve que tem que ser maior, tá? Então, aqui nós temos para poeiras minerais e poeiras totais e respiráveis. Aqui nós temos para calor. E aqui nós temos um aparelho que é para avaliação de ruído, tá? Onde eu encontro ruído? Qualquer lugar onde eu tenho impacto, né? Onde vai gerar poluição sonora, eu tenho exposição a um ruído. Como que faz? Eu pego o aparelho, permaneço no trabalhador durante a jornada de trabalho dele e avalio o valor que foi dado. Bom, se tiver um valor acima de 85 decibéis, eu estava exposto a um limite de tolerância superior. Se eu tiver abaixo disso, significa que eu estou na minha zona de conforto, onde eu posso permanecer trabalhando lá. Dá para saber se não for assim? Não. Tem que fazer a avaliação, analisar e ver quanto dá. Aí você vai me fazer uma pergunta assim, Sara, e eu tenho que quantificar isso de quanto em quanto tempo? Né? Todos os trabalhadores eu tenho que fazer essa avaliação? Depende. Né? A gente tem hoje a norma regulamentadora 22, que ela te dá grupos homogêneos, né? Ela te descreve, se eu tiver 7 trabalhadores expostos, eu vou fazer no 7. Mas a partir do momento que eu vou aumentando acima de 7, diminui o número de trabalhadores que eu tenho que avaliar. Por exemplo, de 11, tenho que fazer 8. E aí vai de acordo com o quadro da NR 22. Eu trouxe mais alguns aparelhos que sejam para limites de tolerância, mas para a gente conhecer e saber o que fazer com eles. Esse aparelho aqui é um aparelho onde eu consigo fazer avaliação de ruído, que é um decibelímetro, e aqui também eu consigo fazer avaliação de iluminação, para atender NR17. Então, isso aqui é um luxímetro, onde eu vou saber qual a quantidade de luz que está sendo absorvido. Todos esses aparelhos apresentados têm que ser colocados no LTCAT, no PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, ou no PGR, para atender a NR9 ou a NR22. Ô Sara, de acordo com a lei, todas as empresas, elas são obrigadas a ter esse tipo de profissional, especialista, para fazer esse tipo de avaliação, de vistoria? A lei descreve, existe uma lei específica, me perdoe, não sei o número agora, mas descreve que para fazer esse tipo de avaliação quantitativa, e é obrigado a fazer por um médico do trabalho ou por um engenheiro do trabalho. Ou seja, isso aqui tem que ser feito por quem realmente formou para poder fazer esse tipo de avaliação. E tudo você tem padrão, você analisa se ela é uma avaliação quantitativa, você tem que saber qual o limite de tolerância que está exposto, o que eu tenho que fazer de medida para melhorar esse quadro, que é onde é que a gente fala, por exemplo, dos equipamentos de proteção individual, que você descobre, por exemplo, que o rapaz estava exposto a uma certa quantidade de poeira. Só que eu consigo fazer com que eu forneça uma máscara e essa poeira diminua a quantidade de absorção para o meu pulmão. Então, é uma forma de eu fazer o quê? Proteger o meu trabalhador dessa situação. Só por curiosidade, eu trouxe esse daqui também, a gente fala que é um anemômetro. O pessoal que trabalha em altura, para atender a NR18, só para vocês verem, aqui você tem
controla o quê? A ventilação. Tem uma hélicezinha. Tem uma hélicezinha, é como se fosse um ventilador mesmo. E aí você controla para saber qual que é quanto que está o vento no ambiente de trabalho, se eu vou permitir, por exemplo, ou não um trabalho em altura, né? Então, é super usado hoje e onde a gente tem vários problemas, por exemplo, o trabalhador em altura, que não fez as avaliações utilizando anemômetro para saber a velocidade do ar, o vento, e aí o que acontece? Sobe e aí cai e vem a óbito. Né? E aí onde é que a gente tem grandes problemas aqui hoje em dia. Bom, aqui só está um pedaço do que a gente pode entender do que vem a ser colocado no LTCAT, né? O LTCAT é um documento onde você se baseia em dados de análise feitas por avaliações qualitativas e quantitativas. Mas aqui só está um pedaço para vocês entenderem. Quanto aos riscos físicos, químicos e biológicos, Sara, isso aqui também te ajuda, né? Sim, do que eu trouxe aqui para mostrar, o medidor, o calor e o ruído, nós caracterizamos como um risco físico, né? Que é onde é que o PPP precisa descrever. Quando eu apresento poeiras minerais, ele caracteriza, por exemplo, um risco químico. E o risco biológico não se avalia. Ele, só de você analisar, você já é quantificado como risco biológico. Vamos dar um exemplo? Eu não consigo ir para dentro do hospital e medir o hospital, analisar qual tipo de risco, qual tipo de bactéria que eu tenho. Quantificando, eu tenho... A gente sabe que existe. Que existe, mas eu não consigo quantificar. Então, a gente descreve que são avaliações qualitativas. Eu cheguei no local e analisei. Vamos dar um outro exemplo? Trabalhador que trabalha com asfalto, que é um material betuminoso, né? É uma avaliação qualitativa. Eu vou lá, analiso. Eu sei que está exposto a um hidrocarboneto e automaticamente eu já caracterizo a insalubridade, por ele estar exposto a isso. Sara, o que vem a ser essa insalubridade, periculosidade, para o pessoal de casa entender melhor, né? A insalubridade, ela está voltada aqui, tá? A ambientes onde eu estou exposto a limites de tolerância ou avaliações qualitativas superiores para eu caracterizar uma insalubridade. Ou seja, eu vou estar exposto a um ambiente insalubre por eu estar em ambientes com substâncias, situações que coloquem a vida em risco, a saúde do trabalhador está em risco, tá? Quando eu vou falar da periculosidade, a qualquer momento, por exemplo, eu posso explodir. Eu estou exposta a um perigo, né? Eu não sei se vai acontecer ou não, mas o risco, o perigo daquilo acontecer vai acontecer. Então, eu estou exposto a uma periculosidade. Um posto de combustível, por exemplo? Sim, eu ia dar exemplo agora. Quando você está exposto, por exemplo, aos líquidos inflamáveis. Os líquidos inflamáveis, realmente, a qualquer momento ele pode explodir e aí você está exposto a uma periculosidade, a um perigo. É comum também a gente observar, Sara, em muitos postos, os atendentes não usarem equipamentos de segurança. Eles deveriam estar usando o que ali, por exemplo, naquele atendimento? Existem máscaras específicas para cada situação. Quando você está exposto, por exemplo, à gasolina, né? Você tem uma máscara para gases e vapores orgânicos, gases ácidos e vapores orgânicos. Ela é específica para aquela função, né? Eu vou neutralizar o risco antes de ele chegar no meu corpo. Mas o que falta hoje ainda eu vejo que é um pouco mais de fiscalização, porque se tivesse mais fiscalização, eles teriam mais visão do que eles estavam fazendo e seriam mais cobrados e talvez não estaríamos da forma que está ainda hoje no Brasil. Muito mas livre, isso vai mudar. Né? Você fica muito livre, as mãos, o rosto. E é uma substância carcinogênica. Sim. Infelizmente. Mas é o que nós temos ainda no Brasil. Mas está mudando, depois os empresários que quiserem, dar uma olhada do e-social, porque o e-social veio realmente para mudar essa forma, né? Não adianta você adoecer o trabalhador e o INSS, o governo, ser responsável de cuidar do seu trabalhador depois. Então, o e-social ele veio com uma outra visão para a gente saber realmente como as empresas estão cuidando dos trabalhadores dentro da empresa deles. Sara, em relação às porcentagens de insalubridade? Existem 3 tipos de insalubridade. A gente fala que é insalubridade de grau mínimo, insalubridade de grau médio, insalubridade de grau máximo, né? E de acordo com a função é que eu vou caracterizar se ele está exposto à insalubridade de grau mínimo ou grau médio. Vamos dar um exemplo? Um técnico de enfermagem que trabalha em hospitais, né? Ele tem direito de uma adicional de insalubridade de grau médio, né? Um gari, um coletor de rua, de lixo urbano, ele tem direito a um adicional de insalubridade de 40%.
Isso é do salário mínimo. Já a periculosidade, você tem direito a 30% do salário base. Por exemplo, se ele receber R$ 1.200, ele vai ter 30% dos R$ 1.200. Já a insalubridade, não. É o valor do salário mínimo que ele tem direito ao adicional de insalubridade. Deu para entender? Ok. Ok. Tranquilo. Nós vamos chamar nosso intervalo e a gente já volta. Não saia daí. Comece e termine bem o seu dia com as delícias da padaria e confeitaria Pingo Doce. Pão quentinho a toda hora e uma grande variedade de biscoitos, bolos, tortas, doces e salgados que podem ser acompanhados de seu suco preferido ou um delicioso cappuccino. Você pode deliciar tudo isso em nosso espaço amplo e confortável ou na comodidade de sua casa, porque também aceitamos encomendas. Pingo Doce, Padaria e Confeitaria. Telefones 37 31 45 10 ou 999 42 04 38. Em busca de um belo sorriso, Dr. Rosélio Borges, especialista em implantodontia e em odontodontia, facetas e lentes de porcelana, cirurgia de bichectomia. Agende uma avaliação. 3731 1540. Surpreenda quem você ama com lindos presentes e arranjos que combinam carinho e ternura com a valorosa magia da nossa cultura regional. Na Floricultura, você tem o presente certo para envolver, conscientizar e encantar quem você ama e quer bem. Floricultura, Rua Dom Serafim, 226. Quer navegar em alta velocidade? Conexão de confiança para um mundo em rede. Assista seus filmes com uma qualidade incrível. Compartilhe fotos à velocidade de um clique. Transfira arquivos com a agilidade que você precisa. Só na Ibnet você é feliz de verdade. Você quer o seu ambiente com mais aconchego e beleza? Piso laminado, passadeira, carpete, piso emborrachado e madeira maciça. Tudo com alta qualidade e bom preço. Procure a CR Pisos e Revestimentos. Falar com Cristiano. Telefone 31 99349 4024. Loja Que Bonita. Moda feminina, infantil e plus size. Do GG ao G4. Acessórios, brinquedos, utilidades domésticas. Rua José Antônio Araújo, 174 Centro, ao lado dos Correios. Você e sua casa, mais que perfeita. Estamos de volta com o nosso programa. Neste bloco, a gente ainda vai falar mais sobre essas questões da insalubridade, sobre a aposentadoria especial. Então, é importante que você fique bem atento para você que trabalha nessas áreas, que conhece alguém que trabalha nessas áreas de riscos. Fiquem atentos. Se você quiser tirar algumas dúvidas, manda um e-mail para a gente, manda alguma pergunta no WhatsApp. Pode procurar também a engenheira Sara Padilha e nós vamos deixar o telefone dela ao final do programa, tá ok? Sara, existem formas de neutralizar a periculosidade? Bom, a periculosidade nós não conseguimos neutralizar, né? Porque você está exposto àquele perigo e a qualquer momento, por exemplo, isso vai explodir. Uma pessoa que trabalha, por exemplo, num depósito de gás, de GLP, eu não consigo ir lá e falar assim, não exploda. A qualquer momento, se acontecer algum fato onde que vai gerar a explosão, ele vai explodir. Então, periculosidade não se neutraliza. Agora você me faz a pergunta, né? E a insalubridade, eu consigo neutralizar? É onde que a gente responde que sim. A norma descreve, a NR15 descreve, de que só tem direito à insalubridade desde que você tente neutralizar o risco e não consiga neutralizar. É como se fosse uma prevenção, né, Sim, Sara? que é onde é que a gente descreve, por exemplo, os equipamentos de proteção individual, que nós vamos apresentar um pouco mais para frente. Então, a insalubridade, eu consigo, sim, neutralizar, indicando o quê? O equipamento de proteção individual correto para aquela atividade. Aí sim eu consigo realmente neutralizar o risco. Ok. Quais são as vantagens dessa aposentadoria, Sara, das outras? O que ela tem de diferente? Bom, o nome já diz tudo, né? Ela é especial. Ao mesmo tempo que a gente olhe como uma situação de benéfica, você tem que olhar de uma outra forma também. O que você tem de especial é que o tempo de contribuição para você aposentar ele é menor. Né? Enquanto o outro é 35 anos, esse você consegue, com 25 anos, você consegue uma aposentadoria especial. De outro lado, você tem que entender que você colocou a sua vida
exposto a um risco. Você poderia ter adquirido, por exemplo, uma doença no hospital. E aí ele está te descrevendo. Então, por você ter colocado sua vida exposta a um risco, agora nós vamos diminuir esse tempo para você não ficar tão exposto nessa área de risco. Nessa situação. Existe uma pergunta que eles sempre me fazem, é que com relação à seguinte situação. Sara, eu trabalhei meus 25 anos em um ambiente insalubre. Eu posso continuar trabalhando nele se eu quiser? Bom, o INSS descreve que não. Em ambiente insalubre, exposto àquele risco, você não pode mais, né? O que você tem que fazer a partir de então é mudar de função. Sair do ambiente insalubre e ir para um ambiente não insalubre. Mesmo ela estando aposentada? Sim, mesmo ela estando. Ela pode procurar outra profissão? Pode. Ok. Muito porque muitas vezes se aposenta muito cedo. Se você começou a trabalhar com 18 anos, com mais 25, quantos anos você vai estar? Então, você vai aposentar muito cedo e ainda aguenta trabalhar, e aí você vai para um tipo de atividade que não é mais insalubre. Ok. O INSS, Sara, pode indeferir essa aposentadoria? Sim, isso a gente encontra muito hoje em dia, né? Você vai, protocola, monta o perfil profissional previdenciário e dá entrada. Quando você dá entrada, o INSS ele retorna para você descrevendo que você precisa apresentar mais provas. É onde é que a gente vai, procura quem é que fez o LTCAT e junta lá o laudo técnico de condições de ambiente de trabalho, onde o LTCAT ele mostra realmente, você tem fotos, é super ilustrativo, descreve todas as suas atividades do que tem na documentação. E aí você entra, aí vai para um recurso, e aí apresenta o que você tem e consegue aposentar. Existe um custo, Sara, para o PPP e o LTCAT? Não, o PPP e o LTCAT ele não pode ser cobrado para ser fornecido para o trabalhador. É de direito do trabalhador a entrega dessa documentação, para ser apresentado, né? Não tem custo algum para o trabalhador. Por exemplo, se um trabalhador ele ficou um certo período em uma empresa que não tinha nem um médico, nem um engenheiro, mas ele quer mexer com essa papelada, ele pode procurar um particular? Como que funciona? Pelo que eu vejo hoje em dia, a melhor forma de você conseguir é judicialmente, né? Porque como é que você vai, sim, como é que você vai colocar e descrever uma documentação onde você precisa ir para dentro da empresa fazer? Bom, a empresa ela precisa estar de comum acordo para isso acontecer dentro da sua empresa. Então, fica super complicado, fica difícil porque você tenta ajudar e não consegue. Então, o que a gente precisa é que as empresas hoje tenham a mente aberta que é necessário a documentação de medicina e segurança do trabalho hoje está toda em dia, porque senão eles vão estar complicando a própria vida deles mais para frente. Ok. Nós vamos chamar nosso intervalo e a gente já volta. Não saia daí. Colégio Nazaré. Amar é querer o melhor para seu filho. E matricular no Colégio Nazaré é dar uma prova desse amor. Matrículas abertas de 19 a 22 de dezembro e 17 a 19 de janeiro. Telefone 1440. Colégio Nazaré. 91 anos dedicados a formar e educar. Supermercado Sévia, um supermercado completo que atende a todas as suas necessidades. Preço baixo, agilidade e excelência no atendimento. Variedade de produtos à sua disposição. Você encontra aqui verduras fresquinhas, carnes variadas, laticínios e derivados do leite, produtos de limpeza, utensílios domésticos, padaria e lanchonete, bebidas em geral e muito mais. Afinal, o Supermercado Sévia existe para tornar a sua vida mais fácil. A Organização Resende está há mais de 50 anos atendendo Araçuaí e região, com amor, responsabilidade, iniciativa, fé e respeito. No segmento automotivo, dispomos de autopeças mecânica e o melhor combustível da região, com a qualidade Petrobras. Todos os combustíveis são submetidos aos rigorosos testes para garantir a qualidade do produto ao nosso cliente. Para melhor lhe atender, nossos postos estão localizados em 3 pontos estratégicos da cidade. Fone 3731-1204. Organização Resende. A satisfação do cliente vem em primeiro lugar. A Cerâmica Araçuaí, referência em lajotas e tijolos de 6, 8 e 12 furos, atende com muita satisfação a depósitos, materiais de construção, construtoras e, é claro, a você consumidor final. Cerâmica Araçuaí, Rua Washington Costa Almeida, 79, Canoeiro. Fale, leia e escreva inglês e espanhol fluentemente com a Luziana Lana Idiomas. Luziana Lana Idiomas. Pessoas diferentes precisam de métodos diferentes. Fone 3731-3911.
No horizonte da comunicação, nasce em agosto de 2008 a Vale FM. São mais de 1000 watts de potência, com audiência regional, transmitindo uma programação eclética e de qualidade. 24 horas de programação. A Vale FM é, sem dúvida, a sua melhor companhia. Vale! Estamos de volta com o nosso programa e nesse bloco, para fechar esse nosso assunto, que nós estamos falando sobre aposentadoria especial, a Sara vai explicar para a gente o que são os EPIs e fazer a demonstração de alguns, não é isso, Sara? Sim. Nós vamos começar por onde aqui, para a gente entender? Vamos primeiro entender o que significa um EPI, né? O EPI é um equipamento de proteção individual, onde nada mais é proteger a minha pessoa, né? Então, eu vou proteger a mim mesmo. Não tem como, se eu não fizer a minha parte, não vai dar certo. Então, aqui nós temos alguns exemplos, e eu sempre que vou falar um exemplo, eu vou dar um exemplo de não utilização desse EPI, para vocês verem o que acontece com o trabalhador. Bom, nós temos um capacete, né? Um capacete onde é que a gente faz proteção da cabeça. Nós tivemos um caso aqui em Araçuaí, onde ele estava sem um capacete, uma obra de uma construção, e veio um ferro e caiu. Nossa, que o ferro caiu, bateu na cabeça do trabalhador e passou. Né? O ferro ficou aqui, na cabeça do trabalhador. Então, se eu tivesse com capacete... O capacete teria evitado. Teria evitado isso. Aqui tem alguns exemplos simples, por exemplo, para máscara de solda. Nós temos o sapato de segurança. Nós temos aqui alguns tipos de luvas. Vamos dar um exemplo aqui? Aqui nós temos uma luva que a gente chama luva de malha de aço. A luva de malha de aço, ela é indicada para o pessoal que trabalha com açougue. Aí a gente pergunta, né? Mas por que só vem uma, Sara? Ela só é vendida uma mesmo e ela é colocada na mão contrária à faca. Então, se eu for cortar com essa mão, eu estou segurando a carne com essa mão para cortar. Ou seja, assim eu vou impedir que eu corte a minha mão. Já presenciei perdas de dedo, né? Pedaço de dedo, por falta de uma luva dessa de malha de aço. Bom, aqui nós temos o sapato, né? Esse daqui, ó, ele tem, durinho de ferro, né? A gente hoje não usa mais o bico de ferro mais, mas é como se fosse uma fibra, né? Para não deixar queda. Por que parou de usar o bico de ferro? Estava acontecendo que quando ocorria o impacto, amassava e ocorria perda do membro. Por causa do ferro? Por causa do ferro. Então, aí hoje em dia eles utilizam outro material. Né? Aqui você vai trabalhar também com a parte de antiderrapante. Aqui você também pode trabalhar com botas hidrofugadas, que é quando você usa esse tipo de material, só que a bota não molha. Então, ele pode trabalhar e não molha o pezinho. Então, você consegue cuidar melhor do seu trabalhador e tem uma maior aceitação, porque a bota de PVC, ela esquenta muito. Em nossa região, ela é muito quente. Né? Verdade. Bom, aqui nós temos mais um exemplo de luvas, né? Geralmente a gente pode indicar esse tipo de luva, por exemplo, para quem trabalha com graxas, um exemplo, mecânicos. Só que a gente não indica. Aí o que a gente faz? A gente tem um creme, né? É um creme mesmo de proteção. Tá vendo? E aí você passa na mão, como se fosse mulher. Aí a graxa não gruda? Não é que ela não gruda, você faz uma proteção, né? Tá vendo? Na mão e como se tivesse uma proteção para não deixar a graxa penetrar na sua pele. Então, a gente chama isso aqui de um creme de proteção para as mãos, onde você está protegendo de uma forma onde você consegue trabalhar e vai aceitar a utilização do equipamento de proteção individual. Lavou, passa novamente. Novamente. Existe uma norma técnica te ensinando como utilizar. Cada tipo de máscara te ensina a utilizar de uma forma, né? Então, por exemplo, essa daqui, se eu não me recordo, a cada 4 horas você tem que fazer a reposição novamente e se higienizar durante esse período, você passa novamente. Detalhe, gente, não é só nas mãos. Em toda a parte do corpo onde eu tiver o contato com os olhos, com as graxas, eu irei utilizar a luva química, que a gente chama. Aqui tem um exemplo que eu sempre gosto de utilizar, que é para máscaras respiratórias. Então, aqui eu estou mostrando para vocês uma máscara quando eu entrego para o trabalhador e uma máscara quando eu vou substituir para o trabalhador.
tudo isso aqui que eu estou te mostrando de preto significa o que era para ter sido absorvido pelo trabalhador e a máscara protegeu e não te impediu que fosse para dentro do seu pulmão. A mesma coisa acontece, por exemplo, o pessoal que está exposto às mineradoras, com as poeiras minerais. Então, fica retido e não deixa de fazer a proteção adequada, tá vendo? Okay. Se eu fizer a proteção, eu estou neutralizando realmente, cuidando do trabalhador. Bom, aqui tem um outro exemplo que eu fico louca quando eu chego nos lugares e eu sempre pego a máscara cuidando do queixo, né? Então, a máscara não é para queixo, não, né, Sara? gente, a máscara é para realmente Nariz cuidar o nariz e boca, é uma máscara respiratória. E aí, o que que acontece? Aqui eu tenho uma contaminada para vocês verem, ó. Essa é uma máscara onde ela ficou só aqui. E aí, de vez em quando, eu resolvi colocar certa, né? Então, ela está realmente contaminada. E toda vez que eu faço isso, eu estou contaminando você mesmo. Então, a gente tem que entender que a máscara é para ser colocada e ficada no lugar certo. Eu não trouxe aqui, mas existe uma pergunta muito questionada para a gente, com relação ao tamanho de máscara. Uma máscara que serve para mim não é o mesmo que serve para você. E a gente faz um negócio chamado teste de vedação, né? A gente coloca, por exemplo, a gente tem o da 3M, que é o Fit Test, coloca um capuz, ele com a máscara dentro e faz um teste. E ele respira, movimenta dentro desse capuz, e aí se ele vai sentindo se tem algum amargor, alguma coisa na boca. Se ele sentir, significa que a máscara não está protegendo. Olha só. Então não é só fornecer a máscara, é saber se aquela máscara está adequada a seu rosto, né? Um dos outros tipos de situações que a gente usa muito, que é para proteger o risco físico, ruído, são os tipos de abafadores, né? Então aqui eu tenho um abafador tipo concha e aqui eu tenho abafadores tipo plug. Todos vão diminuir a atenuação, né? Por exemplo, esse aqui estamos diminuindo 15 decibéis. Então, se o trabalhador estava trabalhando a 90 e eu dei para ele um abafador desse, vai ser 90 menos 15, ou seja, vai chegar a 75. E aí eu vou estar de acordo com atendendo a norma, porque até 85 eu posso trabalhar com ele. Então, o que a gente faz aqui? Eu estou protegendo o indivíduo de alguma forma. Ou seja, a audição, ou seja, as mãos, ou seja, a cabeça, ou seja, os pés, né? Então, são exemplos de proteção individual que a gente pode ter. Aqui nós temos também mais um tipo de máscara, tá vendo? Essa daqui é para vapores orgânicos, ou seja, vamos dar um exemplo? A máscara que precisávamos estar usando lá no posto de combustível. Teríamos que estar com uma máscara dessa para proteger, porque lá eu tenho um vapor orgânico no momento que eu estou abastecendo, tá? Qual que é o custo dessas máscaras, Sara? É muito alto? Não, varia de preço. Eu tenho uma máscara que custa 72 centavos e tenho máscaras, por exemplo, de R$26, que duram 5 Essa meses. máscara, por exemplo, ela tem que trocar algum refil? Sim. Isso aqui, ela é substituída, ó. Você trabalha o dia todo. Isso aqui, ele satura. Chega um momento que você sente. Na hora que você está respirando, você vai sentir, por exemplo, um pirgar. Depende do produto químico que você está trabalhando. E aí, você troca o filtro da máscara. Isso aqui é tudo higienizado. Então, a partir do período do dia de trabalho, você vai lá e lava, tá? E aí, você só troca o filtro do... Eu te confesso que eu nunca vi um frentista usando uma máscara. Eu nunca vi. Não aqui, mas eu já vi. Bem longe, né? Salinas. Já tem o hábito de utilizarem. Só precisam que entender uma coisa. O equipamento de proteção individual não é como uma chave, uma fechadura, que eu vou lá, abro e fecho a porta a hora que eu quero, né? A parte de segurança do trabalho, a gente trabalha muito com consciência, né? Eu preciso ter consciência do risco que eu estou exposto e o cuidado que eu tenho que ter com a minha própria saúde. Então, a gente faz nossa parte de ensinar, de instruir, de fornecer, e a outra parte faz a parte de quê? De usar, de higienizar e de cuidar e zelar pelo seu equipamento de proteção individual. Isso aí. Sara, encerramos nosso assunto. Muito obrigada. Obrigada pela participação, foi maravilhoso. Amei te conhecer e fazer esse programa com você. Volte sempre, tá bom? A nossa TV. Ok, muito obrigada, gente. Um abraço a todos. Até a próxima semana, se Deus quiser. Eu agradeço a sua participação por ter estado nos acompanhando até agora.
Quero agradecer também o apoio da loja Vitrine da Moda, que sempre colabora aqui com o nosso programa. Gente, fica com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.